Todas as quintas-feiras, como você já sabe, a gente tem esse encontro aqui na Rádio CBN Cuiabá, rádio que toca notícia a partir das 9 da manhã, o nosso quadro Defesa Animal, Direitos e Bem-Estar, com a advogada Carla Farriba. Seja bem-vinda, Carla, mais uma vez, prazer recebê-la. Véspera de feriado, quinta-feira chuvosa, trânsito complicado, mas cá estamos para mais uma jornada. Chegamos para mais um programa. Bom dia, Camila. Bom dia, Thaís, tá aqui com a gente hoje. Bom dia, Panoc. Tudo bem? Quase que eu não consegui chegar aqui. Eu falei, eu tava ouvindo vocês, eu ouvi, tem um trânsito, tem um trânsito. E quando eu não tava entendendo onde era. Quando eu vi, eu falei, ah, tá, era aqui o trânsito. Tô nele. Tô nele. Chegamos para mais um. Thaísa tá aqui pertinho, que estamos em obra ali atrás. Volta e meia eu falo, né, galera? Se estiver ouvindo umas marretadas por aí, que estamos em obra, a Thaísa tá aqui do nosso lado, nos fazendo companhia. Mas, Carla, fica à vontade para apresentar nosso convidado. Hoje a gente vai falar sobre conservação da fauna em Mato Grosso. Fica à vontade aí para conduzir. O quadro é teu. Obrigada, Camila. Hoje a gente vai receber o Éder Toledo, que é coordenador de fauna aqui da Secretaria de Meio Ambiente aqui do nosso estado. Para tirar umas dúvidas por essa semana, eu já passei por duas situações particulares que eu tive que acionar o Éder, então eu falei, nada, ninguém melhor que ele para estar aqui com a gente, conversando e explicando um pouco para a população, no geral, essas situações que a gente vê muito em Cuiabá, Várzea Grande, em todo o estado, sobre os animais silvestres. Bom dia, Éder. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Com grande satisfação que nós estamos aqui para poder falar sobre a fauna silvestre do estado. Agradecer o espaço e dizer que a gerência de fauna da SEMA, né, como a coordenadoria de fauna, ela vem prestando relevantes trabalhos, né, no estado inteiro com relação especificamente a esse assunto de fauna silvestre. E estamos abertos aí para poder esclarecer as dúvidas, né, com relação ao nosso trabalho. Ah, maravilha, Éder. Olha, vamos já começar com um assunto que eu presenciei essa semana. Eu até divulguei nas minhas redes sociais, eu acho que rendeu bastante assunto e dúvidas das pessoas. Aqui em Cuiabá, nós temos muitas situações com as capivaras, que a gente vê nos parques, porque os parques da cidade ficam bem dentro da cidade, e a gente já vimos diversas vezes elas atravessando na faixa, a gente acha a coisa mais fofa do mundo, mas ali em frente à Assembleia, eu presenciei essa semana uma capivara atropelada. Então, a gente queria saber como que funciona, existe algum controle, até falaram nas minhas redes sociais, tinha que ter um controle de natalidade das capivaras. Eu falei, é possível a gente fazer isso? Como que funciona? Ou um corredor ecológico? Sim, esse assunto ele é bem discutido internamente, inclusive é uma pauta de um processo que o Ministério Público nos provocou. Especificamente com relação às capivaras, nós temos que é responsabilidade da SEMA 3 parques urbanos aqui em Cuiabá, né? Todos os 3 parques urbanos ele tem um plano de manejo, que é um estudo onde você faz os apontamentos daquela unidade de conservação. Por sorte, né, eu digo que esses 3 parques, que é de responsabilidade da SEMA, ele não tem uma coleção de água, né? Então, aquilo que é de responsabilidade da SEMA hoje, a gente não tem diretamente esse problema com as capivaras. O que é de conhecimento nosso é que existem 2 parques, né, onde tem esses lagos, essas lagoas, esse represamento de água, onde tem a presença das capivaras, eles são de responsabilidade do município. Isso não exime o Estado de ter também uma participação com relação a esse assunto, e já foi colocado que nós estamos prontos para apoiar, mas precisamos que quem é de direito, né, de responsabilidade, assuma o encabeçamento de qualquer ação que seja relacionada a esses animais. É importante também salientar que animais de vida livre, para entendimento, né, para a gente respaldar qualquer ação, precisa de se ter um entendimento. A Lei 140 de 2011, que traz toda a norma com relação a essas ações, né, e categoriza as ações, ela diz que os animais excito, né, que são aqueles animais fora da vida livre, são animais que não estão na natureza, no seu habitat natural, ele é de responsabilidade do Estado. Isso no Brasil inteiro, né? Agora, animais de vida livre, ele ainda é responsabilidade do IBAMA. Então, para vocês terem esse entendimento, começa a ter esse desdobramento, e aí, especificamente com relação a essas capivaras dos parques urbanos de Cuiabá, a gente começa a dar
essa abertura, porque primeiro o parque ele é municipal. Uhum. E depois nós estamos tratando de animais de vida livre, apesar de estar no centro urbano, ele está em vida livre, né? Então, as responsabilidades elas são compartilhadas, né? Então, tem a responsabilidade federal, tem a municipal e estadual. A SEMA sempre se colocou aberta para essa discussão e pronta para colaborar, né, com relação a esse assunto. Mas é um assunto bastante complicado, não é fácil de se fazer, igual você está falando, sobre o controle de natalidade. Para se fazer uma ação de captura e tratamento desses animais, né, que seria daí a esterilização, ela tem que ser muito planejada, de forma a não causar maus tratos, e saber se essa ação vai ter um resultado positivo. Então, existem várias nuances aí com relação a esse assunto que precisam ser abordadas, né? Foi já colocado uma opção de se fazer a translocação desses animais, ou seja, pegar eles ali e levar para uma outra área nativa, mas para isso precisa de um estudo. Em momentos, lá no passado, já foi feito ações com relação às capivaras em condomínios fechados, que aparentemente a gente depois não acompanhou, mas aparentemente teve sucesso, né? Então serve de exemplo. Mas isso é um assunto que está sendo discutido ainda, Carla, Precisa ainda de muito... que a gente ainda precisa, inclusive era pauta de uma audiência pública que estava marcada para início do mês, agora ela foi remarcada, parece que vai ser feito no mês seguinte, mês de abril, agora final de abril, se eu não estiver enganado, a data é essa. Então, assim, esse assunto está em discussão e precisa ser realmente importante. Feito alguma coisa, porque... além de colocar em perigo as pessoas, né, que estão ali, né, transitando, causar um acidente de trânsito, eu acho que o mais prejudicado são os animais também, que podem sofrer qualquer dano, e essa coexistência também entre as pessoas que fazem uso dos parques ali, precisa de ter uma melhor abordagem com relação a essa coexistência dos parques entre os animais e as pessoas ali também. É verdade, eu já vi, às vezes elas estão ali com a gente, aí o pessoal tá passeando com o cachorro, aí o cachorro late pra capivara. Então, por hora, a gente precisa pedir a colaboração das pessoas, onde a gente sabe nesses parques municipais que existem, né, esses animais, a gente caminhar e transitar tanto o veículo com um pouco mais de segurança nessa situação, para evitar acidentes. Já nos foi relatado situações onde que pais, né, que estão ali com seus filhos, fazendo uso ali do parque, incentivando os filhos aí pegar no capivara ou brincar com a até capivara. por curiosidade, né? Isso é extremamente perigoso, né? Apesar dela ser da capivara ser um animal aparentemente dócil, ela tem ali um poder, né, na sua mandíbula ali e ela é um roedor, né? Então ela tem um poder de apreensão ali muito grande, ela pode causar um dano bem grave. E tem alguma, desculpa interromper, Leder, mas até alguma orientação nesse caso? Porque, por exemplo, a gente está acostumado geralmente ali na região da Assembleia Legislativa, né, nos parques, enfim. Mas se a gente vê algum animal desse sozinho, talvez se perdeu ali da família, enfim, em alguma outra região, assim, de grande fluxo de pedestres ou de veículos, por exemplo, tem alguma orientação? A pessoa deve acionar algum órgão ambiental ou deixa o animal lá e ele vai procurar seu rumo, ele sabe de onde veio e vai voltar? Como é que a pessoa deve agir em situações dessa natureza? Sim, ela sempre pode acionar a SEMA, né, chamar o batalhão ambiental se for o caso de um resgate ou necessidade, por exemplo, de um atropelamento. Mas via de regra, Camila, esse é um assunto que sempre nos traz problemas, que é a questão da observação, justamente, da observação do animal. Nem sempre aquele animal precisa de uma intervenção. Ele só está ali dando uma volta, mas ele sabe para onde ele vai. Exatamente. Às vezes, chega muitos filhotes para a SEMA, para a gente poder fazer os tratamentos, fazer o acompanhamento e atendimento dos animais filhotes, porque as pessoas, quando veem um filhote de um animal silvestre, né, ele acha que aquele animal está perdido, né, ou que a mãe abandonou, deixou ele para trás. Mas, via de regra, a mãe também precisa de um espaço para poder se alimentar, né? Então, ela, naquele tempo ali, ela vai procurar alimentação. E se for um mamífero, ela precisa produzir leite. Então, ela precisa comer bem para poder... Então, como o filhote, às vezes, não consegue acompanhar, que ela precisa percorrer distâncias longas, né, para poder buscar seu alimento,
ela deixa o animal ali durante o período e depois volta para poder buscar. Acontece muito das pessoas observarem filhotes e achar que eles estão perdidos ou desgarrados das suas mães e vão lá e faz um resgate por conta própria, né? Perigo, Sem né? observar, é uma questão técnica e isso gera um problema para o animal, Que ele vai né, ficar, né, sem a... sem a mãe, e isso daí vai gerar também um problema, porque vai ser um animal que a gente vai precisar fornecer todas as condições para ele poder sobreviver, e depois é muito difícil fazer a reabilitação desse animal para ele voltar à vida livre. Então gera uma série de problemas essa situação. Então, via de regra, se achar um animal, um filhote, analisar muito bem, chamar as pessoas que têm condição técnica de avaliar se é uma situação de intervenção ou não. Já de outro ponto, se for uma questão que é visível de um atropelamento, alguma coisa mais grave, aí a gente indica que não seja feito, que a pessoa, por conta própria, não faça nenhuma ação, né? Que ela chame ou os bombeiros, né, militar, ou a polícia ambiental, ou a própria SEMA, para poder fazer a avaliação e aí, se for o caso, fazer o resgate do animal. Já respondeu, inclusive, a dúvida da Suzy, que já esteve aqui conosco. Carlas, ela passou ali pelo YouTube, assunto muito importante que deve trazer esclarecimentos à sociedade, e aí ela perguntava justamente sobre casos de atropelamento. O Éder já A respondeu gente tem aqui essa ânsia de pra querer gente. ajudar, né? Às vezes a gente vai ali, quer pegar o bichinho e sair correndo, não sabe nem pra onde, como a gente pode fazer isso. Sim, existem vários canais daí, as pessoas, às vezes, elas ficam sem saber para quem ligar, então é Pois é. importante dizer que a SEMA ela tem um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública, então todos os entes de segurança pública, eles têm essa responsabilidade de fazer o resgate. É claro que aqui, onde existem os batalhões de polícia ambiental, é quem sempre puxa a frente, e quem toma a frente, e o Corpo de Bombeiros. Então, são os dois entes que mais promovem resgates no estado de Mato Grosso, né? Então, quando se depara com a necessidade, você pode chamar no 190 mesmo, ou 193, e fazer essa comunicação de uma necessidade de um resgate de um animal silvestre. Perfeito. Pedro Panoc, tem dúvidas por aí? Eu só queria dar uma contribuição também. Vocês falaram da importância de conscientização, mas também a questão do poder público, né? Eu venho sempre na madrugada aqui praticamente para a rádio e passo ali na Érico Preza, próximo ao Tienaí, e tem ali uma movimentação bastante intensa de capivaras. E a iluminação é muito precária ali. Então, assim, imagina um dia como hoje, chuvoso, quando eu estava vindo para cá, eu percebi que estavam elas passando ali, e aí eu consegui parar. Mas imagina alguém de moto, por exemplo, né? A Carla citou esse exemplo mais recente que aconteceu, né? De uma capivara ser atingida. Acho que tem até um vídeo também colocado agora mais recentemente na internet, onde um motoqueiro atinge uma capivara ali. Então é importante, né, que o poder público tome ciência disso, de melhorar esses espaços. Na sua opinião também, Éder, esse seria um passo também importante para evitar esse tipo de situação? Pedro, sem dúvida. Como eu disse, esse assunto das capivaras é um assunto bem controverso e ele não vai ser resolvido facilmente. Até mesmo porque a gente aqui tem, graças a Deus, uma fartura de água. Se a gente, por exemplo, fizer uma translocação desses animais e tirá-los dali, outros virão, com certeza. Né? Então, eu acho que essa educação ambiental, ela é fundamental para a gente levar para a comunidade, para a sociedade, a forma de um comportamento mais propício a essa coexistência. E, além disso, entra outros assuntos que são muito importantes. Além de placas ali, que Exato. a gente acredita que seja necessária a instalação para passar essa informação para as pessoas que estão ali, de como se portar perante esses animais. Tem a questão do trânsito, que envolve outras secretarias também, né? De repente, ali onde esses pontos forem identificados, que são mais críticos, colocar ali um redutor de velocidade, né? Alguma forma de alertar as pessoas que estão por ali. Então, é um assunto assim que envolve uma série de áreas que não é só a questão do animal em si, ela envolve a questão comunitária, né, de trânsito, das pessoas. Então, é um assunto que a gente vai ter que desenvolver muito bem ele. E, assim, só para deixar vocês mais tranquilos, é um assunto que está em pauta, está sendo discutido, e eu acho que brevemente a gente vai ter uma solução em conjunto. Espero que a gente possa sentar e discutir esses assuntos e achar aí uma solução para ele.
Tem que ser um trabalho, então, em conjunto de todos os órgãos, municipal, estadual, todo mundo trabalhando junto. Sem dúvida, Em Carlos. prol, Daí a em gente prol tem que unir forças para poder trazer a solução, porque não é uma responsabilidade isolada de apenas um ente federativo ou de alguma secretaria. Ele vai envolver, inclusive, a sociedade, as pessoas, né, que têm que colaborar com aquilo que for desenvolvido de atividades, né? Então, eu digo que essas questões das capivaras, elas não se resolvem por si só, né? Então, não é uma situação fácil onde a gente pega, apreende elas e leva para outro local que não vai resolver, né? Vão vir outras, que existem várias coleções de água ao redor de Cuiabá, né? E todas elas têm a presença das capivaras. Se elas verificarem que tem um parque com a produção de grama e que tem uma coleção de água, e ali Elas pode ser vão. ter alimento, um ambiente propício à reprodução, elas vão vir para ali. Muito bem, 9h23, Carla, fica à vontade aí para trazer mais dúvidas. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Éder falar conosco também, não sei como é que tá aí a sua pauta, sobre o projeto, os compartilhados que a SEMA faz, né, com outros estados, mas fique à vontade para seguir aí as suas pautas, as suas curiosidades também. Daqui a pouco eu trago participação dos nossos ouvintes. Outras dúvidas, questões que surgem muito quando a gente falou aqui, Éder, é sobre essa questão do Pantanal também. Todo ano aí já passamos aí desde 2020, acho que foi o ano mais crítico das queimadas. Como que a SEMA atuou? Se já existe hoje alguma forma de prevenção, a gente já está preparado para esse ano? A gente passamos por momentos difíceis, já podemos ver se temos melhoria já para esse ano? Sem dúvida, você falou, 2020 foi um ano fatídico, né? Foi aquele caos. Eu estive lá nas atuações de fauna no Pantanal. Realmente aquilo a gente espera que nunca mais aconteça, né? Do ponto de vista especificamente da fauna, Carla, a gente espera que essas queimadas, esses incêndios florestais não aconteçam. É a melhor forma de proteger a fauna silvestre. É muito frustrante a atuação de quem trabalha com fauna atuar nesses momentos, porque os tratamentos, eles geralmente são frustrados, né? O prognóstico dos animais que chegam para a gente, ele é extremamente desfavorável. Quando ele não é atingido diretamente pelo fogo, tem consequências graves por conta da fuligem, né? Da fumaça, então isso desencadeia pneumonias e geralmente a gente não tem muito sucesso com relação aos tratamentos em situações onde o animal é atingido assim de forma direta. Mas desde 2020 tem sido recorrente as atuações da SEMA no Pantanal. Esse ano nos preocupa muito, apesar da gente agora estar passando por uma semana de bastante chuva, né? Mas a é gente um ano sabe que que ainda a não seca choveu. vem no nosso... Nós temos uma equipe que ela faz um monitoramento constante, tá, do Pantanal, além de fazer o monitoramento da fauna em si, através da captura de imagens, para a gente observar a questão do comportamento dos animais, né? Se está tendo reprodução, se o score corporal desses animais estão bons, se ele está achando comida, né? E da própria ocorrência desses animais no Pantanal, a gente faz observação dos pontos de água. Então, até fevereiro agora, a gente vinha assim com um sinal de alerta ligado, porque a gente percebeu que choveu muito pouco, né? Apesar desse mês de março agora ter chovido mais, né? Então, vamos esperar os próximos boletins para a gente saber como vai se comportar, mas essa atuação a gente sempre está muito vigilante com relação a essa questão do Pantanal, por conta desse trauma, né, que foi 2020. De lá para cá, sempre a gente tem tido essas atuações. O ano passado mesmo foi um ano também bem complicado com relação a essas queimadas, e estivemos lá com a nossa equipe e já estamos preparando a atuação para esse 2024. Esperamos que a gente não tenha a necessidade de estar fazendo intervenções com relação à fauna, né? Mas a Secretaria de Meio Ambiente também está muito atuante com relação à questão dos incêndios, né? A gente tem um Comitê do Fogo, o Coronel Dércio lá está à frente hoje do Comitê do Fogo, e tem todas as tratativas junto aos bombeiros militares do estado para poder fazer essas ações para enfrentamento dos incêndios. Éder, você citou aí essa questão do fogo e também citou essa questão da pouca chuva que a gente teve, né, até aqui. Está chovendo intensamente essa semana, mas a gente tem um período longo que normalmente chove bastante, mas o ano passado especialmente foi atípico, né, choveu pouco.
Eu vi recentemente uma matéria até na TV Centro-América mostrando ali o nível muito baixo, né, de alguns rios ali na região do Pantanal. A SEMA está acompanhando isso, como é que está essa preocupação de vocês em relação ali à fauna nessa região? Sim, como eu disse, a gente faz esse monitoramento contínuo, né? Não só na época da seca, mas durante todo o ano e todos os meses do ano a gente está lá no Pantanal. Então, é até uma situação que onde eu vou, eu falo que as pessoas, né, se colocam, nós chegamos aqui para poder fazer atuação. A SEMA sempre esteve aqui. Então, a SEMA ela está lá no Pantanal durante todo o ano, durante todos os anos, né? Desde que a gente está à frente na secretaria, a gente tem tido essa atuação muito direta sobre o Pantanal e acompanhado. Como eu disse, a gente tem essas informações, é feito um boletim dos monitoramentos que a gente faz, né? O último boletim de fevereiro nos trouxe muita preocupação, né? Como eu disse, a gente despertou, ligou a luz aí, acendeu a luz, né? Com relação a essa questão, mas agora a gente precisa verificar com os próximos boletins, né? Para verificar, porque agora mês de março choveu, acredito que não vai ser o suficiente para poder resolver um problema e fazer o alagamento do Pantanal como ele é acostumado a acontecer. Mas a gente sabe que a gente passa por um ciclo de baixa de chuvas, né? A quantidade de água do Pantanal, que é uma bacia inundável, ela não tem sido, não tem atingido seu estoque comum, como, né, suficiente o suficiente. E a gente, por conta disso, tem tido esses problemas com os incêndios e diretamente com os animais também. Porque além de ter essa dificuldade da busca pela dessedentação, né, o local onde ele acha água para poder beber, e tem as questões dos alimentos também, onde ele acha os frutos, né, e tem a vegetação onde ele se apropria daquilo ali. E não tendo, eles migram, né, buscam comida, bebida, não é isso? Exato. O ano passado a gente verificou que nós não tivemos problemas com os animais onde se necessitou de fazer essa intervenção de colocar comida, colocar pontos de água, né? Porque o score dos animais estavam excelentes, né? Apesar da gente ter tido aqueles incêndios praticamente na região ali do Porto Jofre, que é no final da Transpantaneira, ficou localizado ali entre o Parque Estadual Encontro das Águas, né, o Parque Nacional do Pantanal e o Porto Jofre, lá no final da Transpantaneira, depois do quilômetro 110 ali, que já é final da Transpantaneira. Apesar de ter sido assim, incêndios de proporções grandes, severas, mas foram mais localizados nessa região. O Pantanal, o ano passado, não queimou como a gente viu em 2020, por exemplo, que eu acho que ali já também situações extremas, né? Mas foi isolado. Mas o ano passado nós verificamos que não existia essa necessidade de intervenção direta sobre a questão da fauna por conta do score corporal dos animais, estavam muito bons. Éder, eu vou precisar te interromper só um pouquinho, perdão, mas a gente precisa fazer aquela pausa obrigatória para a rede. É bem rápido, a gente retoma esse assunto. Maravilha. Eu vou trazer um vídeo também de um projeto de conservação aí numa parceria com o Tocantins. Já a gente está de volta. Volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, 28 de março de 2024. Mandar um abraço para minha amiga Nayara Takahara, que está na audiência. Falou, manda oi para mim. Já vou mandar um abraço para Renata, que está nos acompanhando aqui. Nayara disse que está acompanhando pelo YouTube. Já andei muito a obra da Copa com Nayara, hein, secretário? Para quem tá chegando agora na 95.9 FM, a gente tá aqui toda quinta-feira, a gente tem o nosso quadro com a advogada Carla Farrima, quadro Defesa Animal, Direitos e Bem-Estar, e hoje falando um pouquinho sobre animais silvestres. A gente tá acostumado a falar mais dos pets, né, Carla? Hoje a gente tá falando dos grandes animais por falar aqui. De tudo um pouco por aqui. Se o pessoal só fala de cachorro e de gato, não. Mudamos um pouco. E para isso a gente tá recebendo o coordenador de fauna da SEMA, Éder Toledo. Fica à vontade, Carla, daqui a pouquinho eu vou trazer curiosidades, tem mensagem chegando da Silvia aqui pelo YouTube, no WhatsApp também tem pergunta da Eliana e também do Jorge, já eu trago a participação do pessoal, mas fica à vontade. Éder, a gente estava falando antes aqui da nossa pausa, da questão do Pantanal, perguntando como, né, se a SEMA já está preparada para esse ano, e a gente viu que vai ter, parece, um hospital para atender esses animais, no caso de necessidade, ou não só nessas situações, né, mas sempre que a gente vê diversas situações de animais atropelados nas rodovias do estado e tudo mais. O que você pode falar para a gente sobre esse hospital?
Sim, são várias ações, Carlos, Carla, que a SEMA vem implementando. São ações estratégicas mesmo para poder estruturar a atividade de fauna no estado de Mato Grosso e os atendimentos aos animais. Só para fechar, você levantou ainda o assunto do Pantanal. Nós temos uma ação que vai ser implementada ali em Poconé, que é um local, uma estrutura para atendimento, estrutura física mesmo, né? Com recintos construídos próprios para poder fazer o atendimento com os animais, com ambulatório, com ambiente para poder fazer as análises laboratoriais, os exames, né, que os animais em atendimento veterinário necessitam. Além dessa estrutura que vai chamar CIPAM, a gente tem em andamento já, graças a Deus, esse ano iniciou as obras da construção do hospital veterinário, que faz parte de uma estrutura maior que chama CETRAS, que é o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres aqui em Cuiabá. Fica localizado aqui no centro político mesmo, próximo ao INPE ali. É uma área boa, onde foi colocado à disposição para a construção desses CETRAS, uma área de 39 hectares, logo depois do fórum, e iniciou as obras agora em janeiro. Nós temos uma previsão de ainda esse ano concluir essa obra, uma obra grande de 15 mil metros quadrados no total, que além do hospital veterinário tem a estrutura dos recintos para reabilitação dos animais silvestres. Pode falar, cara. Fica à vontade. Esses animais, depois que eles são tratados, recuperados, como funciona? Eles são devolvidos para a natureza ou então nesse local eles vão ficando? Como que... A nossa conduta, Carla, todo animal que chega para a gente, o nosso intuito primário é devolvê-lo para a natureza. Se a gente consegue fazer isso, a gente diz que tivemos sucesso no atendimento, né? Então a gente quer ver todos os animais silvestres na natureza. Mas acontece de um animal que sofre algum dano maior, por conta desse dano não conseguir retornar à sua vida normal, então por isso ele vai precisar de intervenções humanas ali em certos graus para o resto da vida, a depender, né? Então a gente tem uma sequência de destinações que é feita para esses animais. Se a gente não consegue devolver e reabilitá-lo para poder devolver à natureza, a gente pode encaminhá-lo para outros empreendimentos de fauna, né, que aí pode ser desde zoológicos, centro, mantenedores de fauna, mantenedores conservacionistas, criatórios comerciais mesmo, inclusive. E se a gente não tiver empreendimentos de fauna com capacidade ou com intenção de receber esses animais, a gente ainda pode fazer, em último caso, a destinação para a guarda de um animal silvestre. Aproveitando, Panoc, que o Éder está falando sobre esse assunto, pedi um help agora, assim, para o Anderson, para que a gente possa colocar ali no YouTube, no Facebook, para quem está nos acompanhando para a rede social, um vídeo aí do transporte, né, das jaguatiricas. E aí eu vou pedir, Carla, para que o Éder fale um pouquinho sobre esse assunto. Elas saíram daqui, Éder, e foram para o estado do Tocantins, é isso? Para um projeto de conservação de espécies. Queria que você explicasse para a gente, enquanto o Anderson vai trazer ali também. Quem tá na 95.9 FM, corre lá no YouTube, Facebook, para acompanhar o transporte. Essa dá vontade, Éder, de levar para casa. Parece tão inofensivo, parece que não faz mal a ninguém. Conta um pouquinho pra gente a história aí. E também essa parceria que existe com outros estados. Ela parece inofensiva, mas só parece. Vai lá ver, né? Elas deram um trabalhinho. Eu tive o privilégio de acompanhá-las. Foi eu e a analista lá de meio ambiente da SEMA, Dani, fazendo o transporte desses dois animais lá para Tocantins. Foram para Almas, no Tocantins, né? E nós fizemos o transbordo em Palmas. Deram um trabalhinho, porque a gente precisa fazer algumas pausas no meio do caminho, né? Para poder alimentá-las, descansar o animal, porque o percurso é longo, né? Mas isso daí é uma atividade que a gente tem desenvolvido na Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado, por conta de que, por exemplo, esses dois animais vieram para a gente, filhotes, né? Passaram 2 anos na tutela do Estado. Nós cuidamos dele, da questão de saúde mesmo, né? Para poder conseguir mantê-los. Infelizmente, são animais que não foram reabilitados, não sabem caçar, então não podem retornar para a vida livre. Eles dependem dessa
como a gente já tinha falado, dessa intervenção humana, né, de fornecer esses alimentos para ele. Mas ainda assim são animais que vão servir como revigoramento genético para outras, para esses empreendimentos de fauna, onde vão utilizá-lo, né, como ele tem uma carga genética daqui do estado, ele vai provavelmente achar lá outros indivíduos com outra carga genética para fazer esse revigoramento genético e poder perpetuar. São irmãos? Não. Não. Não? São de locais distintos, né? Um foi do norte do estado e outro aqui do Pantanal mesmo, que foram resgatados. Foram resgatados filhotes, permaneceram por 2 anos sob os nossos cuidados e agora foram destinados para esse empreendimento de fauna lá de Tocantins. E isso acontece também com outros estados? Desculpa interromper, Carla, só para a gente entender também um pouquinho mais que funciona, outras espécies também. Tem até uma pergunta, Panoc, se você também quiser trazer já para emendar aqui nesse assunto com o Éder, em relação aos animais silvestres, acho que é da Eliana, salvo engano, ela traz alguns questionamentos sobre esse assunto para a gente entender também. Vou pedir para você me ajudar aí com esses questionamentos. Sim, a Eliana diz o seguinte, especialmente aqui em Cuiabá, ela pergunta, né, no perímetro urbano, que tipo de animal silvestre tem sido mais recentemente resgatado aí pela SEMA? Olha, não só no perímetro urbano, mas como no geral, a gente trabalha com bastante animais. O ano passado a gente atendeu mais de 1.200 animais. A maior parte deles são aves, né? Então aí entram araras, papagaios, periquitos, gaviões, corujas. Esse daí é o grosso do atendimento. E depois, em segundo lugar, mamíferos, né? Tem de diversas espécies daí. E depois os répteis. Então, a nossa atuação tem sido voltada depois que é feito o resgate, porque é bom salientar e dar o crédito, que a maior parte dos resgates são feitos pelo batalhão de polícia militar, de proteção ambiental e pelos bombeiros. E depois disso, aí a gente entra com os atendimentos de fazer a triagem, os tratamentos, né, e a destinação final desses animais. Mas, Camila, você vinha perguntando se a gente tem feito isso com outros estados. A gente tem feito sim, por conta de que no estado do Mato Grosso a gente tem essa deficiência de empreendimentos de fauna. Você veja, nós tínhamos um zoológico do UFMT, o zoológico hoje não está nem em funcionamento, e não existe, como a exemplo de outros estados, não existe os empreendimentos de fauna, seja ele de público ou privado, principalmente privado, né? Então, a gente ainda aqui no estado precisa despertar para esse olhar sobre os animais silvestres, né? E despertar, de repente, os empresários, as pessoas, as empresas, para criar esses empreendimentos de fauna, esses mantenedores, para a gente poder fazer a destinação desses animais para essa localidade. Enquanto a gente não tem aqui no estado esses empreendimentos de fauna, a gente tem feito contato com os outros estados que têm esses empreendimentos de fauna para a gente poder fazer a destinação e lá eles vão ser tratados, né, e ser conduzido o atendimento desses animais de acordo com cada empreendimento, né? Porque existem os mantenedores zoológicos, os criatórios conservacionistas, criatórios comerciais, enfim. O Éder, ainda a Eliana, você falou dessa questão do transporte, né? A gente viu ali as jaguatiricas bem ariscas, né? E ela pergunta, até em termos de curiosidade, né? Ixi, eu tô curiosa igual a Eliana aqui. Eu amei que ela já perguntou. Se tratando de animal silvestre, já aconteceu alguma situação, ela utilizou aqui o termo inusitado durante o resgate, transporte, tratamento do animal? Sempre acontece, né? Isso aí, quem está no dia a dia, não tem como, os animais não respeitam protocolos, né? Então, sempre tem. E assim, é bem gratificante a gente trabalhar com os animais silvestres por conta justamente disso. Só pegando um gancho do que a Camila falou, de grandes animais, mas não é de grandes animais, né? A gente trabalha desde um periquitinho de 30 gramas, tá aí, não sabia. Ou um beija-flor, até grandes animais hoje, que o nosso maior seria a anta e as onças, enfim. Então isso daí traz para a gente uma diversidade muito grande de situações e via de regra quase todo dia tem situações adversas aí.
Muito bem. Jaguatirica até dá pra você dar um abraço, mas uma onça aí já fica mais difícil, né? Olha, você se Deus engana, mais, viu? Não a dá abraço, Jaguatirica, eu não. tô fora, não quero dar abraço em ninguém. Parece um gatinho tão Não, eu bonitinho, né? tô brincando. Interessante, né? Essas duas jaguatiricas, você vê como que o comportamento é interessante. Dos dois animais, é uma fêmea e um macho que foi lá para Tocantins. A fêmea, o comportamento dela já era bem mais tranquilo, né? O macho deu muito trabalho para a gente poder fazer esse transporte dele aí, além de ter intervenção medicamentosa, né? Ter que fazer a sedação para poder manipulá-lo e tal, mas ainda assim ele é bem agitado, vamos dizer assim. E então, não dá para dar um abraço nele, não. Tem até, não sei como é que tá aí, Carla, desculpa ficar Tranquilo. interrompendo, mas Não, tem muita gente mas participando conosco é bom, aqui. a gente traz para as pessoas conseguirem tirar as dúvidas Que mesmo, bom. trazer essa população. A Lívia, ela tá perguntando assim, no caso de animais não reabilitados, o cidadão que quer ser guardião precisa fazer o quê? E a quem deve procurar e quais são os animais autorizados? É a Certo. Lívia Cláudia que traz esse questionamento. Os animais que a gente não consegue fazer destinação, seja ela uma soltura branda para as áreas de solturas que nós temos cadastradas no estado, ou que não vão para esses empreendimentos de fauna, ele pode ser dado como guarda para uma pessoa física. Para a pessoa se candidatar como guardião, ela pode acessar o site da SEMA, lá no campo de fauna, ela vai verificar lá que tem um campo que ele se cadastra como guardião de fauna. Ele preenche os dados lá, coloca os seus documentos e ele vai para um banco de dados da coordenadoria. Então ali, no requerimento padrão que ele vai preencher, ele vai dizer se ele tem interesse em receber que tipo de animal. Aves, né? Qual tipo de aves? Né? Papagaio, arara. Ele faz um Isso. cadastro ali. Não, eu tenho interesse em receber uma anta. Eu tenho condição de receber uma anta e fazer o tratamento dela, permanecer com esse animal. Para isso, a pessoa precisa ter estrutura para poder receber. Então, sempre, isso daí é geral. A pessoa tem que ter o recinto, porque a pessoa não vai manter esse animal Sim. Não é um animal doméstico. dentro de casa, lógico, né? Como um animal doméstico. Então, ela precisa construir um recinto. Aí a gente, depois que recebe essa documentação dessa pessoa que ela se cadastra como um possível guardião, ela vai ter uma visita da equipe da SEMA para verificar a estrutura que ela tem e verificar a questão pessoal mesmo, né? O entendimento que ela tem com relação àquele animal, para saber que ele não é um animal Não pode doméstico. tratar como um petzinho. A gente Não teve é um o caso, pet. por exemplo, vou até lá na capivara de novo, mas só para ilustrar, daquele rapaz, né, que É ficava verdade. com a capivara, Isso, tomava isso. banho, penteava o cabelo. Não pode, Éder. Não. Animal silvestre não é. Esse é um Não é assunto pet. bem importante, Camila, que a gente tem trabalhado e é uma das ações nossas que a gente tem que sempre lembrar e martelar em cima desse com assunto, certeza. porque isso daí, inclusive, fomenta um grande problema quando se fala de animais silvestres, que é o tráfico de animal É silvestre. verdade. Então, o que acontece? Por que manter esses animais sob guarda das pessoas é a condução que a gente faz? Porque enquanto Secretaria de Meio Ambiente, enquanto gestor de meio ambiente e de fauna no estado, a gente tem que desincentivar as pessoas a quererem ter animais silvestres sob sua tutela, sua guarda. Né? E é claro que um animal silvestre, a conduta que tem que ser tomada com relação ao trato diário dele é diferente de um animal doméstico, e principalmente um pet. Então, não é a nossa intenção fomentar que a pessoa crie, por exemplo, um gato selvagem na sua casa como um gato doméstico, né? Até mesmo porque essa pessoa vai receber visitas, vão vir outras pessoas, vão ver essa situação e vão desejar tê-la também. E isso, de certa forma, ela fomenta o desejo de ir lá na natureza e tirar um A animal. pessoa vai achar que é só chegar ali e pegar o macaquinho e criar dentro de casa, porque viu na internet alguém criando esse macaquinho. E Exatamente. isso vale Essa para qualquer mensagem- tipo de animal silvestre? Como Pedro Isso disse, vale para qualquer tipo de animal silvestre? qualquer animal silvestre. É bom Porque É bom porque as dizer pessoas têm que ideia, não, é um papagaio crime. pode, um passarinho não pode. pode. Não pode. É crime manter um animal silvestre sob guarda
sob sua guarda, sob sua posse, é um crime. Então, a pessoa está Só incorrendo com autorização. só com autorização devidamente cadastrada na Secretaria de Meio Ambiente. Então, só para complementar essa fala, dizer que essa mensagem que a gente quer passar é que as pessoas têm que ter esse entendimento de que um animal silvestre não é um animal doméstico, ele precisa de um tratamento específico e ele precisa de ter um esclarecimento e uma conduta técnica para poder ter esse animal sob sua guarda. Até mesmo porque existem diversas espécies com diversas necessidades, né? Então, cada animal tem uma necessidade, inclusive alimentar, né? Que é diferente, por exemplo, a gente é recorrente para a gente, né, nessas fiscalizações que a SEMA faz, que é outra coordenadoria, mas que a gente acompanha, de chegar na casa das pessoas e ter lá um papagaio se alimentando de arroz cozido, né? Então, isso daí é só um exemplo para ilustrar, né, que essas condutas, a pessoa acha que está fazendo um bem para o animal, mas na verdade está proporcionando maus tratos, na verdade, àquele animal. Então isso é uma coisa que a gente tenta desincentivar as pessoas a terem esses animais silvestres nas suas casas, ainda mais se não tem condição técnica, não tem entendimento para poder fazer o tratamento desse animal e a condução dele durante a sua vida ali. Muito bem, Carla, fica à vontade aí. Enquanto isso, Joaquim Manuel tá passando por aqui, Éder, conhece? Ele falou assim, ó, manda um oi pro meu padrinho Éder. Ah, meu Tá afilhado. aqui a nossa sintonia. Oi, padrinho, ele tá mandando aqui, tá movimentando ali o chat. Um abraço, Joaquim, Deus te abençoe. Fica à vontade, Carla. Dá tempo ainda de você mandar a sua mensagem, tem mais curiosidades chegando aqui, mas o que mais que você separou aí na nossa pauta, Carla, de hoje? A gente estava comentando, a gente está comentando com o Panoc no primeiro programa que a gente comentou sobre essa questão dos animais nas rodovias do nosso estado. Existe um trabalho da SEMA para isso? Como que funciona se alguém vê um animal atropelado? Para a gente saber onde tem maior número assim, de acidentes com esses animais. Bem lembrado. Esse é um assunto também importante. A Secretaria de Meio Ambiente tem desenvolvido um trabalho de monitoramento de atropelamento de fauna na rodovia, na Estrada Parque Transpantaneira. É uma atividade que iniciou-se agora esse ano e obviamente que a gente não vai conseguir expandir isso para o estado inteiro, porque dependeria de uma equipe enorme. Mas, contrapondo a isso, a Sinfra, ela tem um projeto onde ela criou um WhatsApp, que aí as pessoas, né, que estão em viagem ou que trabalham nas estradas, elas podem colaborar, e isso é muito importante para a gente poder estabelecer políticas públicas, né, com relação principalmente à passagem de fauna nesses pontos críticos, onde é verificado que existe um maior número de atropelamentos. Então, como eu vinha dizendo, a Sinfra tem um número, se eu puder Sim, passar certeza. aqui, Por favor. e as pessoas puderem colaborar, é o 659978-4682. Então, quem está nas estradas aí e verificar um animal atropelado à margem da estrada, ela pode parar o carro ali de maneira segura, né? E baixar, tem que ter baixado no seu telefone o aplicativo de timestamp, né? Para poder ter a coordenada geográfica e o local e a hora. Certinho. Exatamente. Aí ela, com o timestamp, ela vai lá e registra a foto daquele animal, né? Mesmo se ela não conseguir identificar qual animal, ali depois a gente tem condição de verificar qual tipo, qual espécie é, e encaminha para esse WhatsApp. Então a Sinfra lançou essa ferramenta que eu achei bastante louvável, né, essa iniciativa, e a gente espera ter esse banco de dados futuramente para poder fazer as análises e verificação dessas informações. Perfeito. José Batista Gomes está acompanhando a nossa entrevista, pediu para mandar um alô dele, está em Capanema, no Pará, assistindo pelo celular. O Breno Pereira também está parabenizando, Carla, por mais um convidado aqui, por esse tema sensacional dentro do quadro Defesa Animal, ele que nos acompanha todos os dias lá de Petrolina. E tem uma dúvida também, pode ser que o repórter nos chame, Panoc, mas da Silvia Narsai, que eu deixei passar batido aqui, Éder, ela fala sobre também como preparar crianças para conhecer um pouco mais sobre a fauna,
fauna? Existem políticas públicas voltadas para esse tema? Até você, né, na tua experiência, como é que a gente trata desse assunto também, né? Criança por si só é curiosa, como é que a gente leva também essas questões de educação sobre a fauna para os pequenos? Então, o assunto de fauna, eu digo que ele é um assunto até tá muito atual e está muito em foco, né? Mas é um assunto que tem tido assim sua importância crescente de pouco tempo para cá, né? Então, a gente tem desenvolvido, inclusive, o batalhão Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental tem feito trabalhos de educação ambiental muito relevantes nas escolas, né? Esse assunto me lembrou que ele tem essa ação bem dedicada às escolas. Também a educação ambiental da SEMA também tem feito essas ações com relação à fauna. E onde a gente tem a possibilidade de fazer essa divulgação, né, de trazer essas informações, não só para crianças, né, porque a gente verifica nas conversas, né, onde a gente anda, né, no meio que a gente está, que existe uma carência muito grande dessas informações, né, com relação à fauna. As pessoas não conhecem o mundo da fauna silvestre, não conhecem a realidade, né? Então, existe essa carência realmente de informação e eu acho que isso, gradativamente, a gente tem ganhado espaço, tem ganhado campo e a possibilidade, inclusive, de estar aqui hoje falando sobre isso também, é um meio que a gente verifica que tem ganhado muita ascensão e as pessoas têm se importado bastante, buscado essas informações. Isso é muito gratificante, assim, e quem quiser entender e conhecer mais, a Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros lá da SEMA está aberta para a gente poder levar essa informação e ter essa possibilidade de troca de informação e poder mostrar um pouco mais do nosso mundo. 10 horas em ponto, Carla. A gente vai fazer mais uma pausa e eu volto se você tiver mais algum questionamento. Tem uma última dúvida também de um ouvinte aqui para que a gente possa se despedir com tranquilidade. Pode ser, Éder? Pode. Te convidar então para ficar mais um pouquinho conosco. Vamos acompanhar as informações do repórter CBN, já voltamos. Volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 28 de março de 2024, véspera de feriado, tem gente organizando aí os chocolates para Páscoa, o peixe, esse ano não tem peixe santo, né, Thaisa? Só lá em Várzea Grande, aqui em Cuiabá, peixe santo foi cancelado, tem que comprar no mercado, não pode falar o nome do mercado aqui, Pedro Panoc. A gente tá de volta aqui trazendo muita informação, agradecer já ao Éder Toledo, coordenador de fauna da SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso, por ficar um pouquinho mais conosco, muita gente participando. Agradecer a Carla Farrima também, que conduz aqui brilhantemente o nosso quadro Defesa Animal todas as quintas-feiras, tratando de direitos e bem-estar. Hoje falando sobre a conservação da fauna em Mato Grosso. A Silvia, Carla, falou aqui, ó, Campo Grande, é fã do quadro Defesa Animal, mandando um abraço para você. Tem algumas dúvidas aqui, ainda já quase caminhando para a reta final, Éder, mas tem uma curiosa aqui que eu vou compartilhar com o pessoal. O Jonas Pardinho perguntou bem assim: Éder, existe uma penalidade caso alguém encontre um animal silvestre e mate por medo? E aí, pode matar ou não pode? O Jonas... Tem uma advogada aqui. Tem uma advogada aqui. Ele quis alegar uma legítima defesa aí nesse caso. Pode, Éder, ou não? Independente da finalidade, matar o animal silvestre é crime, né? Independente da circunstância, e depois a Carla vai, como advogada, ela vai poder falar melhor que eu, inclusive. Mas, independente das circunstâncias, matar o animal está previsto como crime, então ele não pode fazer isso, né? Então, se ele tiver, por exemplo, qualquer conflito, né, ou por coexistência, ou por questões econômicas, a gente acompanha muito isso no meio rural, né? Onças que predam os bezerros, ou qualquer outra situação, ele tem que remeter isso aos órgãos ambientais, né? Seja ele a SEMA ou IBAMA, para a gente poder conduzir melhor essa situação, para poder achar uma solução que não seja a morte desse animal. Perfeito. O Oséias Nascimento também está acompanhando, disse que eu estou muito simpática.
Mas eu sou palmeirense, esse é meu defeito. A Carla também. Você também Eu sou né? palmeirense, eu acho Será que que essa ele tá falando de qualidade. mim ou de você? Ele não citou nome. O Pedro Panoc também é, Meu tá, Éder? Deus Qual é do teu céu. time? É Flamengo, lógico. Ah, Eu sou misericórdia. E se eu soubesse, Carla, eu teria vetado. Brincadeira, meu Deus. A brincadeira. entrevista tava tão boa. Não vou mais conceder entrevista. Mas ele fica aqui ocupando o nosso cargo de vice, Carla, que o Flamengo entende muito bem sobre isso. Tá A certo. Neuza Arenharte, ela tá passando aqui, Éder, pedindo para você lembrar um pouquinho também sobre a participação da coordenadoria nos PANs, que são os Programas de Ações Nacionais de Conservação da Biodiversidade. Me corrija aí se eu falar equivocado. Serpan, Pantatá e Pan-Ariranhas, é isso? Sim. Aproveitar e mandar um abraço lá para toda a minha equipe. Tá todo mundo ligado aqui. Tá todo mundo ligadinho. São assuntos mais técnicos, mas para a comunidade em geral entender, existem animais, né, que estão dentro de um grupo especial, vamos dizer assim, de condução, que são os PANs, são Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies. Né? São animais, via de regra, para deixar mais entendível, são animais que estão em algum nível de risco para extinção, Certo. ou que demanda algum cuidado especial para a sua conservação. Então, quem a nível nacional cuida desses planos de ação é o ICMBio, né? E não poderia ser diferente porque para se ter essa ação integrada precisa ser um ente federativo, porque, igual eu falei, aqui a gente não tem empreendimento de fauna, não conseguiria conduzir localmente uma situação como essa. Sim. Mas existem animais, por exemplo, que chegam para a gente fazer o tratamento, que não é a SEMA que faz essa destinação final desses animais, porque eles estão nesses planos de ação nacional. E aí, quem vai definir a condução e qual que vai ser o critério adotado para poder fazer os pareamentos, por exemplo, né? O pareamento é colocar o macho e a fêmea ali para se reproduzirem, ou quem vai ter uma outra destinação para um revigoramento genético, aí é a nível nacional o ICMBio que faz essas conduções com relação a esses animais. São animais que estão em algum nível de risco ou estão vulneráveis ou em algum nível de risco para extinção. Carla, fica à vontade. Já quase caminhando aqui para nossa reta final. Desculpa o atropelo, mas hoje tinha muita gente participando. Eu fiquei Bastante fazendo várias curiosidade. intervenções aqui, mas fica à vontade aí para o nosso Perfeito, bate-papo. Camila. A intenção do quadro é esse mesmo, é trazer esses assuntos que a gente acha que tá longe da gente, mas você vê aqui capivara, anta, jaguatirica, a gente já viu diversos vídeos do interior do estado também, aproveitando a pergunta do ouvinte sobre essa questão. Às vezes a jaguatirica eu já vi ela entrando dentro da casa, né? E a gente vai lá e chama o bombeiro vai lá, tira o batalhão ambiental mesmo. E essa parceria, é importante a gente só reforçar agora, caminhando para o final, Éder, esses telefones que tem de contato, onde as pessoas podem ligar. A gente já reforçou que, em caso de atropelamento, não queira ir ali prestar aquele primeiros socorros ali para o animal, entre em contato com o órgão responsável por N situações que podem acontecer e levando perigo à própria pessoa, né? Com certeza. Além da questão do trato em si com o animal silvestre, que ele é selvajado, né, via de regra, ele traz algum risco, porque ele vai tentar se defender e isso pode trazer algum dano à pessoa. Tem a questão sanitária, né? Então a gente tem que entender que são animais que a gente não tem o conhecimento do status sanitário dele e a gente tem que cuidar que tem vários animais silvestres que são veiculadores de uma série de patógenos e, inclusive, pode tá ali a possibilidade de se contrair uma zoonose, que é uma doença que é passada dos animais para os seres humanos. Então, a gente tem que ter isso em mente, né, quando vai lidar com o animal, né, e fazer a manipulação. Isso não é indicado, a não ser que seja uma pessoa que tenha essa condição técnica de fazê-lo. Então, no geral, quando uma pessoa se deparar com qualquer necessidade, como você mesmo disse, um animal que está ali fora do seu habitat, né, que por algum motivo adentrou um condomínio, adentrou uma residência, ou que está perdido ali numa rua, necessitando de uma intervenção, a melhor medida a ser feita é ligar para a polícia no 190 ou para os bombeiros no 193, que são quem faz a maior parte dos resgates no estado de Mato Grosso. Sendo aqui em Cuiabá, ela pode ligar também na Coordenadoria de Fauna, 3613-7291.
e falar com alguém lá da coordenadoria que a gente também pode conduzir a situação para poder fazer esse resgate. E tem também um WhatsApp do batalhão em Várzea Grande, que eu posso Disponibilizar aqui para todo disponibilizar mundo. também para as pessoas fazerem uso. E são canais aí que as pessoas podem recorrer, né, Carla? Quando a gente tem alguma dúvida, alguma situação aí que a gente não sabe como agir, né? Seja uma Com situação de certeza. atropelamento, enfim, o que fazer, um animalzinho invadiu aqui a minha casa, o que eu faço, a quem recorrer. Então é importante a gente compartilhar também essas informações. Enquanto o Éder tá buscando esse telefone também, mandar um abraço para o Carlos Assunção, que também tá passando, tá acompanhando do bairro Tijucal e parabenizando também a entrevista. Éder, fica à vontade. Muito obrigado. É só passando aqui então o telefone, que é o WhatsApp também, é o 65-8170-0307. Esse aqui é do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental que fica ali em Várzea Grande. Então, mais um canal que pode ser utilizado pela comunidade para poder fazer essa comunicação e a solicitação de resgate. Perfeito, Éder. Você acha que tem mais algum assunto, Éder, que você quer falar? Alguma coisa que você Fica à vontade, lembrou? né, cara? Pode falar aqui Microfone tá pra aberto. gente, contar. Muitos assuntos, na verdade. Tem uma série de assuntos que a gente pode passar e que gostaria de passar. A gente sabe que já está caminhando para o final, mas nós estamos à gente pega o disposição para espaço poder... do pessoal do esporte aqui, eles ficam bravos depois com a gente. Pedro Lima já tá na Ele área, já tá atento, ali, ó, tá já. pronto pra entrar em campo. Cheio de gol do Cuiabá pra ele comentar, mas fica à vontade, Éder. Mas é isso, nós estamos à disposição, tá? Sempre que verificarem a necessidade de passar alguma informação, nós estamos abertos, né? Estamos disponíveis para poder responder aos questionamentos, às dúvidas. Eu acho que esse trabalho de informação ele é muito importante. Acredito que, como eu disse, esse assunto de animal silvestre ele é pouco discutido, né? Tem sido discutido de tempos para cá e as pessoas são muito carentes de informação nesse sentido. Eu acho que é um servicinho que a gente tem que estar sempre trazendo em foco ali para poder falar e trazer essas informações que eu acho que ela é muito importante. Inclusive, no âmbito federal, né, a gente viu aí a criação no Ministério do Meio Ambiente, né, foi criado agora o Diretório de Direitos dos Animais, lá o Departamento de Direitos dos Animais, né, a nível federal. E eu acredito que isso deva se espalhar e vir de maneira ascendente, né, para os estados. Então a gente tem que estar preparado para poder conduzir esses assuntos, né, com relação aos animais e cada vez mais poder prestar esse serviço com qualidade, que é um serviço para a comunidade, para a sociedade e não só diretamente aos animais como um todo, né, porque eu acho que esse tripé ele é fundamental, né? O meio que a gente vive, os animais, né, que estão neles e a gente tem que coexistir de forma harmônica. Lembrar a população que nós que invadimos o espaço deles, né? Sim. Eles já estavam aqui, a gente que foi construindo parque, construindo casa, construindo tudo isso, e eles estão tendo que se ajeitar aqui nas grandes cidades. Sim, e é um dado bem importante que muito dos resgates as pessoas imaginam que é feito só em áreas urbanas, mas isso não é verdade, tem muito resgate na área rural. Imagina-se, né, acreditava-se que esses resgates de animais silvestres seriam feitos só em áreas rurais, mas não, os animais estão presentes nas cidades. Sim. Então é um assunto que a gente precisa ter em mente, levar essa informação para as pessoas, para a gente poder conduzir com mais tranquilidade, né? Muito bem. Tudo bem? Tudo certo, Carla? Me lembrou, só que eu Fica à recebi uma vontade. mensagem aqui no WhatsApp, Pode apareceu falar. o nome, eu lembrei. Porque a gente sabe que aqui no nosso estado algumas estradas são pedagiadas. E essas empresas de pedágio, elas têm essa obrigação de, quando o animal sofre alguma coisa, eles fazem esse resgate. Vocês têm esses dados Bem de lembrado. referente com essas empresas de consórcio? Sim, quando é concedido, né, é feita a concessão das estradas para as empresas, ela passa por um processo de licenciamento. Nesse processo de licenciamento é atribuído a elas responsabilidades, inclusive com os animais, né, com a fauna que está ali naquela região de abrangência daquela estrada onde ela faz a administração. Então, sim, é de responsabilidade dessas empresas, inclusive custear as despesas com atendimentos, e a gente tem verificado isso, principalmente no norte do estado e aqui na região de Rondonópolis, né, onde as concessionárias têm feito esse resgate, a gente faz o acompanhamento, via de regra acaba
vindo para a gente a destinação, né? Porque é uma ação de gestão, então acaba que a empresa faz o atendimento, faz o resgate, faz o encaminhamento desses animais, que isso já está tudo previsto no processo de licenciamento. E depois que o animal, se ele tiver êxito no tratamento, né, a gente faz a destinação desses animais, que são atendidos por essas empresas concessionárias das estradas. Bem lembrado, o assunto é bem importante destacar isso daí, que se a pessoa tiver numa área de abrangência dessas empresas que são concessionárias, ela pode procurar aqueles postos ali que estão distribuídos ao longo da rodovia e procurar a concessionária para informá-la de que viu um animal ou que está em risco ou que foi atropelado e que ela também pode conduzir também o resgate desses animais nessas estradas aí. Perfeito. Tudo certo? Chegamos Tudo ao certo. fim? Então, agradecer a Carla mais uma vez por trazer esse debate importante e agradecer também ao Éder. Sempre que possível, leve nosso abraço também para a SEMA, tendo novidades por lá. Fica à vontade de vir aqui. Um abraço para a Nayara também. Às vezes eu não respondo o WhatsApp, Nayara, mas não levo pro coração. É que eu sou péssima de mensagens. Entre em contato também com a Carla, que ela vai trazendo as pautas da SEMA por aqui. Obrigada, Éder. Obrigada, Carla. Eu que agradeço o espaço, sempre que possível pode nos convocar e que estaremos abertos para poder trazer essas informações. Muito obrigada, Éder, pela sua presença. Obrigada a todo mundo que acompanhou hoje o programa, bastante dúvida. Convido a todos já na próxima quinta-feira, às 9 horas, estaremos aqui com mais um convidado. Então, mais assuntos que a gente vai tratar, tanto sobre animais domésticos como animais silvestres, os animais no geral, a defesa animal para isso. Que maravilha. Obrigada, Carla, mais uma vez.